Se existe um tema que está redesenhando o futuro dos negócios, da sociedade, da economia global, é a inteligência artificial. Mas por trás do entusiasmo das suas aplicações há um debate essencial, que não pode ser ignorado. Como garantir que a IA seja desenvolvida e utilizada de forma ética e responsável? E ainda mais importante, qual é o papel do Brasil nesse cenário? Estamos preparados para competir globalmente e, ao mesmo tempo, estabelecer um marco regulatório sólido? Eu sou Jéssica Olce, executiva com mais de 15 anos de experiência em vendas e expansão de mercado, e este é o Conversa de Alto Nível. No episódio de hoje, recebo Walter Wolff, presidente da ABRA, Associação Brasileira de Inteligência Artificial, LinkedIn Top Voice e TEDx Speaker. Uma trajetória em cargos de liderança em gigantes como Ericsson, Siemens e Nokia, Walter é um dos principais nomes do setor no Brasil e atua ativamente na definição de estratégias para o uso responsável da IA. Se você quer entender os impactos da regulação da IA para empresas, startups e governos e como o Brasil pode se posicionar nesse debate global, esse episódio é para você. Então siga o Conversa de Alto Nível na sua plataforma favorita e deixe sua avaliação de 5 estrelas. Bom, Walter, seja muito bem-vindo ao Conversas de Alto Nível. É um prazer enorme te receber aqui. Obrigado por me receber aqui. Obrigada, Walter. Bom, para a gente começar essa conversa, eu quero falar sobre um tema central que é o uso ético da IA. Nos últimos 5 anos, essa tecnologia evoluiu mais do que outras tecnologias que levaram décadas inteiras, né? E hoje ela está presente no nosso dia a dia, seja nas recomendações de conteúdo que a gente vê, nos assistentes virtuais que a gente usa, ou até mesmo nas decisões que impactam negócios e sociedades. Mas junto com esse avanço incrível, vem também desafios enormes, né? Questões como vieses algorítmicos, privacidade, segurança e até mesmo o impacto da IA no mercado de trabalho levantam preocupações importantes. Você, como presidente da ABRA, tem acompanhado aí de perto esse cenário. Na tua visão, quais são hoje as maiores preocupações éticas que surgem com o avanço da inteligência artificial? Jéssica, essa pergunta é super interessante. Do ponto de vista da associação, a gente tem discutido bastante sobre o uso responsável da IA. Sim. A gente tem, inclusive, inaugurando na segunda-feira um comitê de IA responsável. Se você for na nossa página no LinkedIn, você vai ver que a gente vai fazer um evento amanhã, segunda-feira de manhã, dependendo do horário que você está assistindo esse podcast, para discutir exatamente a IA responsável. Mas antes disso, eu queria dar uma introdução aqui, apresentando mais ou menos como é que é a associação, para as pessoas entenderem como é que a gente trata isso. A ABRA é uma associação que foi fundada em 2017, então a gente já vem conversando sobre esse tema de inteligência artificial há bastante tempo. Sim. Não é que a gente surgiu junto com o hype, né? A gente já vem discutindo, já vem amadurecendo a ideia, principalmente à luz do marco regulatório de inteligência artificial. Sim. Que, como você sabe, passou agora no Senado e estamos em discussão na Câmara. Sim. A Associação Brasileira tem uma governança de 2 conselhos, um conselho administrativo e um conselho consultivo, e tem um corpo de executivos de 6 diretores, onde eu sou diretor-presidente, a gente tem diretores em outras áreas. A gente tem uma proposta que envolve 3 áreas principais. Uma introdução com o setor produtivo, onde fica o nosso desenvolvimento de comitês, onde fica a nossa organização por cluster, por vertical. A gente tem uma interlocução com a sociedade civil, a nossa área de marketing, a nossa área que responde questionamentos da imprensa, que faz a nossa comunicação social também, e uma área de interlocução com o governo, que é a área que esteve mais ativa ano passado, pela qual nós somos mais reconhecidos, né? Porque a gente tem participado bastante desse debate que você citou, de IA responsável e a ética, principalmente no marco regulatório de inteligência artificial. Sim. Então, esse é um tema super importante, mas não é um tema que a gente vai conseguir resolver assim, nos próximos meses, talvez até anos, porque essa é uma discussão que vem acontecendo no mundo inteiro já há bastante tempo. Sim. Temas que envolvem, por exemplo, o viés de máquina, e aí é uma grande discussão onde se discute que o viés de máquina provavelmente ele já vem embutido nos dados, porque os próprios dados com os quais as máquinas são treinadas já têm algum viés. Então, como é que você resolve isso? Você faz um contra-viés? Como é que você neutraliza isso? Essa é uma discussão gigante, uma discussão que, assim... complexa, né? Complexa, e a gente tem debatido, a gente tem contribuído, a gente tem solicitado que se amplie essa discussão com todos os setores, né, para a gente ter o máximo possível de inputs, o máximo possível de informação. Sim. A gente alcançar realmente essa IA responsável, essa IA ética.
dizer assim, acompanhando a vida das startups, que são membros da associação hoje, Sim. a associação é bem presente no desenvolvedor brasileiro. Uhum. Preocupação, eles estão realmente preocupados em fazer com que a IA seja o mais responsável possível para que a nossa inteligência artificial brasileira, desenvolvida aqui, a inteligência artificial soberana, tenha um nível de responsabilidade muito grande. Uhum. Então, eu queria colocar que nós somos muito a favor da regulação para que ela auxilie nesse sentido de criar esse cenário de IA responsável, mas precisamos Sim. debater mais. Tem alguns pontos da Sim. regulação que exigem um pouco mais de discussão, principalmente envolvendo essas questões que você levantou. Sim, não, com certeza. A questão da regulação é um dos temas mais polêmicos, assim, principalmente quando a gente fala do futuro da tecnologia, né? Porque tem um lado que defende bastante regras mais rígidas para evitar risco como vieses, como você citou, desinformação ou até o uso indevido da IA, né? E tem um outro lado que também acredita que esse excesso de regulamentação pode frear a inovação e dificultar o crescimento do setor, né? E aí, acho que um ponto-chave, questão que surge, né, é como encontrar esse equilíbrio ideal entre o modelo que protege a sociedade, mas também que permite que a IA continue evoluindo e gerando valor para as empresas e pessoas, né? Como você tem acompanhado de perto essas discussões no Brasil e no mundo, né? É possível encontrar esse equilíbrio viável entre proteção da sociedade e o estímulo da inovação em IA? Não sei se vamos conseguir encontrar o equilíbrio ideal, né? Porque Sim. sem chegar nesse cenário, sem de absoluto equilíbrio, assim, é super complicado, super difícil. Mas temos que buscar, temos que manter a busca constante desse equilíbrio. Temos que ampliar essa discussão com o máximo possível de atores, né, setores, desenvolvedores, distribuidores, aplicadores da solução, todas as pessoas envolvidas, todas as pessoas de alguma forma impactadas por essa regulação têm que ser ouvidas. Então, parte do nosso papel como associação é também trazer essa voz do desenvolvedor brasileiro, ser a voz do ecossistema de IA no país. Nós temos na associação colocar o Brasil no mapa do desenvolvimento da IA. Então, a gente está trabalhando para isso. E isso passa por um cabedal regulatório que seja adequado. Esse balanço é super difícil de conseguir, Jéssica, mas eu acredito que a gente vai chegar lá, mas a gente vai bater muito ainda, a gente precisa caminhar muito para chegar nesse ponto. Sim, não, com certeza. A gente está construindo ainda esse marco regulatório da IA, né? E aí você trouxe que tem bastantes startups também associadas à Abra, né? Que também estão acompanhando esse processo de perto, né? A preocupação que surge também é que dependendo das regras que forem estabelecidas, a gente pode ter um ambiente que incentiva a inovação ou que cria desafios que dificultam o crescimento do setor, né? Olhando para o cenário brasileiro mesmo, quais desafios e oportunidades que você enxerga na criação do marco regulatório da IA? Tem risco de frear a inovação ou, pelo contrário, essa regulação, na verdade, vai impulsionar o crescimento do setor? Essa regulação tem alguns desafios. A gente já mapeou alguns. Se você for no nosso site, né, até recomendo as pessoas que estão nos assistindo que vão no abra.org.br. A gente publicou algumas cartas, a gente publicou uma nota técnica o ano passado, a gente publicou algumas opiniões também, consolidando o que a gente discute no âmbito dos membros. Eu vou te dar um exemplo. Ano passado a gente fez uma análise interna com os associados e a gente levantou 200 contribuições que impactaram 30 artigos da lei. Uma carta que eu levei lá e entreguei pessoalmente para o assessor do redator da PL, o senador Eduardo Gomes. Ele recebeu muito bem, para falar a verdade, né? Ele recebeu o presidente do conselho da associação, depois o assessor me recebeu. Fez a gente criou uma discussão mais ampla. A gente pediu um pouco mais de tempo para discutir e tal. Sim. A minha opinião sobre a legislação brasileira é que ela é muito baseada na legislação europeia. Teve o marco regulatório europeu, e a nossa é muito baseada na deles. E a deles é muito restritiva. A deles, com o perfil europeu, eles são realmente assim, muito preocupados assim, e tratam a IA como se fosse uma coisa que vai gerar tem um risco muito grande, né? Então esse risco causa uma regulação que pode sim engessar o desenvolvimento em alguns pontos. Então a gente tem uma
nesses artigos que foram impactados, a gente sugeriu algumas mudanças e não foi só a gente, tá? Teve vários outros, vários outros organismos, várias outras instituições que participaram Sim. também, concordaram em 80%, 90% com a gente. Uhum. E a gente mostrou que essa regulação teria, sim, que ser mais debatida, mais discutida. Sim. A gente conseguiu mais tempo, a votação aconteceu só no final do ano. Uhum. Produtivo, houveram vários progressos, a gente foi ouvido em vários pontos. Né? Sim. Para você ter uma ideia, a gente fez um evento ano passado, hospedado no auditório do Google Campus, onde a gente assinou uma carta com outras 25 instituições, dizendo, olha, a gente precisa mais tempo para discutir isso. E fomos atendidos em vários pontos. Então, existe sim esse risco da legislação passar, porque sempre você precisa um pouco mais de incentivo para o desenvolvimento brasileiro, mas estou discutindo isso e eu estou bem positivo, estou confiante que a gente vai chegar, vai caminhar na direção desse balanço que você encontrar um consenso interessante, né? Eu ia te perguntar justamente desses desafios políticos e jurídicos, né, que acabam transformando essas discussões também do marco regulatório eficiente, né? Hoje tem algum entrave político ou jurídico que pode dificultar essa criação de uma regulação realmente eficaz? Não, entrave jurídico não. Você tem uma regulação proposta por juristas, né? Então, nossa preocupação lá atrás é que essa é uma regulação feita dentro do Congresso, a quatro paredes, né? Lá em Brasília, tinha muito pouco contato com o mundo externo. Então, a gente assumiu o papel de trazer a voz do mundo externo, dos desenvolvedores, para dentro da discussão. Então, a gente conseguiu isso nos últimos 2 anos com muito êxito. Assim, a gente trouxe a voz do desenvolvedor para dentro dessa discussão e eles foram assim, muito bem recebidos. A gente foi muito bem recebido. E funcionou, assim, a gente removeu algumas barreiras, a gente abriu algumas linhas de conversas que foram super interessantes. Legal, interessante. Você levantou as inspirações que a gente acaba trazendo da União Europeia, né? Um dos principais desafios que existem é a gente encontrar, que não existe, na verdade, né, um modelo único que funcione para todos os países, né? E algumas nações estão avançando com legislações mais restritivas, que é o caso da União Europeia, né? E outras também preferem abordagens mais flexíveis e baseadas na autorregulação, né? Se eu não me engano, a União Europeia está implementando o AI Act, né? Que propõe uma estrutura regulatória detalhada para diferentes usos da IA, categorizando os riscos e exigindo transparência nos algoritmos, né? Olhando para o cenário global, Walter, será que o Brasil pode se inspirar nesses modelos do AI Act da União Europeia? E quais aprendizados práticos também a gente pode trazer de lá para desenvolver uma regulação que funcione bem dentro do nosso contexto? Eu não desgosto da ideia de você seguir a regulação europeia. Os europeus são muito bons de regulação. Se você olhar o mapa geopolítico assim, do mundo, você vai ver o seguinte: enquanto os Estados Unidos desenvolvem a tecnologia, e lá você viu agora o decreto do Trump que liberou o pouco de restrição que tinha da administração do Biden. Sim. Porque eles focam bastante no desenvolvimento de tecnologia. Então, você tem essa força de desenvolvimento de tecnologia. Você tem a Europa como uma força regulatória, desenvolvendo o regulatório no mapa global. E você tem a Ásia como uma escala. Sim. Tem desenvolvedores, bastante usuários, então a escala deles é o suficiente que afeta o preço. E aí você tem o Brasil nesse cenário de geopolítica global. Com quem você vai se alinhar? Com a legislação europeia ou com o desenvolvimento do americano? E você tem uma escala suficiente assim para você ficar em pé de igualdade com a Ásia, né? Eu gosto também do Brasil porque o Brasil tem a diversidade de dados para o treinamento de máquina e tal. Então você tem uma grande chance de aumentar a precisão dos resultados dos treinamentos de máquina que você faz por causa da diversidade brasileira. Mas isso depende da nossa regulação não seguir tanto a regulação europeia, não ser tão restritiva. Que facilite o desenvolvimento. Vou dar um exemplo, olha só. A IA, a inteligência artificial, ela não é desenvolvida como um produto acabado, por exemplo. Ela não é como um carro montado numa linha de produção. O processo é mais ou menos como um grande quebra-cabeça, onde as peças são adaptadas ao longo do tempo, de acordo com o avanço científico, de acordo com a necessidade do mercado. Então, na sua pergunta, o texto que foi aprovado no Senado,
que ele impõe algumas regras, não só para implementação e uso do sistema de IA, mas também para concepção e desenvolvimento. E isso cria algumas barreiras para o avanço da tecnologia, né? Trabalhando para que isso seja um pouco mais flexível, mas a nossa visão é que a regulação deve focar nas aplicações de IA, onde os reais, não no processo de criação da IA, porque aí você consegue estimular a inovação, travar o desenvolvimento e tornar o Brasil menos competitivo globalmente nesse cenário global que eu comentei. Sim, entendi. Assim, basicamente muitas startups e empresas estão investindo muito pesado em inteligência artificial, né? Criando soluções inovadoras e bem escaláveis, assim. Mas até trazendo o outro lado da moeda, assim, essa falta de regulamentação clara gera um cenário de certa incerteza, porque por um lado a gente tem bastante liberdade para experimentar e crescer sem tantas restrições, né? Mas, por outro, a ausência de regras bem definidas pode afastar investidores e dificultar a adoção da tecnologia por grandes empresas que temem riscos jurídicos, né? Na tua visão, de que forma essa falta de clareza regulatória impacta as startups e as empresas que estão investindo em IA no Brasil? Essa incerteza pode realmente frear e limitar o crescimento do setor ou ainda tem espaço para avançar sem um marco definido? Não, Opa! Oi? Caiu? Piscou a tela aqui. Não, sem problemas. Mas tá gravando aí, podemos seguir. Não, seguindo a sua pergunta, você tem razão, você precisa de uma segurança jurídica para atrair investimentos. Você precisa desse marco regulatório. A gente recentemente fez uma pesquisa junto com o Google, né? Você pode baixar no site do Google for Startups. Você vai ver o seguinte, os entrevistados em 80 e poucos % dos casos, eles disseram que sim, eles são a favor dessa regulação, e um dos pontos é exatamente porque você precisa dessa segurança jurídica, certo? Sim. Agora, quando você pergunta, você conhece a regulação que está sendo discutida? Só 4% dizem que conhece. Então é o seguinte, a partir desses dados, dessa pesquisa, você tira uma ideia de que faltou um pouco de diálogo nessa fase. Sim. Então, sim, voltando no ponto que eu falei anteriormente, não é que nós somos contra a regulação, assim, se você deixar todo solto, não é o ideal. Você precisa ter uma regulação para criar essa segurança jurídica que você citou. Mas você precisa ter uma regulação que seja balanceada, que não trave o investimento. Como é que não bloqueie o incentivo ao desenvolvimento? Então, como é que você chega nesse cenário? Só com muita uma discussão mais ampla, só com bastante tempo, e talvez o tempo não seja suficiente. Eu sei que em determinado momento a gente tem que publicar essa regulação, mas precisamos discutir mais ainda. Sim, não, com certeza. A regulamentação da IA no Brasil ainda está passando por esse processo de desenho, né? E a gente sabe que criar regras eficazes para uma tecnologia que é tão dinâmica como a inteligência artificial generativa, né? Não é uma tarefa muito simples. Mas independente do modelo que a gente se inspirar para seguir, né? Tem princípios fundamentais que podem guiar essa regulação para garantir que a IA seja usada de forma ética, segura e ao mesmo tempo favorável à inovação, né? Pensando em tudo que a gente discutiu até aqui, se você pudesse escolher um princípio essencial para guiar a regulação da IA no Brasil, qual seria esse princípio e por que ele é tão importante nesse momento? Eu sou do ponto de vista que você precisa ter, sim, uma regulação principiológica. Eu não tenho aqui, claro, exatamente um princípio que a gente devia seguir. Eu acho que fazer uma regulação ética, uma regulação que seja assim, responsável, que crie, que aumente essa IA responsável, eu acho que seria interessante. Se tivesse um princípio que eu ia sugerir, eu sugeriria um princípio de incentivo. Você incentivar o desenvolvedor brasileiro, você colocar meios para o desenvolvedor brasileiro conseguir trabalhar. E uma maneira de fazer incentivo é você remover as barreiras, né? Então, eu não tenho exatamente assim, um princípio específico assim, que eu gostaria que constasse, mas a primeira coisa que me vem na cabeça é o incentivo ao desenvolvimento. Você ter condições, você criar condições para que o desenvolvedor brasileiro possa trabalhar. Talvez eu dê um contra-exemplo, por exemplo, a lei exige auditoria, exige muita governança, muita conformidade já na fase de experimentação.
Uhum. Se exige muita burocracia no início, muitos projetos já podem se tornar inviáveis já de saída. Então, por exemplo, pesquisadores ou startups, pequenos desenvolvedores, eles não têm recursos para lidar com toda essa burocracia logo no início. O Documentar. Brasil adora uma burocracia, né? Se você puder remover a quantidade de burocracia na fase de desenvolvimento, você já cria um incentivo para o desenvolvedor trabalhar aqui. Sim. E não é só isso, né? Existe a classificação de risco também, precisa dar uma revisada de como essas IAs são classificadas de risco. Você tem definições de o que é o desenvolvedor, o que é o distribuidor e o que é o aplicador, né? E o risco é mais ou menos distribuído entre os três, isso também é uma coisa que precisava dar uma revisada. Sim. Então, tem vários elementos, assim, que se você removendo essas barreiras, essas restrições, aumentaria bastante o incentivo para o desenvolvimento brasileiro. Com certeza, com certeza. Quando a gente fala sobre esses viés, né, de inteligência artificial, como você tinha levantado, que pode parecer meio técnico, distante, inclusive, para quem está ouvindo, né? Mas na prática ele já está impactando bastante a vida de milhões de pessoas, né? Teve um estudo recente que eu li do Fórum Econômico Mundial que destacou como algoritmos enviesados podem gerar consequências sérias, como negar crédito, por exemplo, a determinados perfis, dificultar a contratação de profissionais de alguns grupos, né? Ou até reforçar estereótipos em sistemas de recomendação de conteúdo. Sem uma supervisão adequada, a IA pode acabar amplificando desigualdades que já existem na sociedade, não é? Na tua visão, como é que a gente pode garantir que os sistemas de IA sejam mais justos e livres de viés? Tem boas práticas que as empresas e desenvolvedores podem adotar para minimizar esse problema? Tem várias boas práticas que eles podem adotar aqui. E tem várias más práticas também, tentativas de consertar o viés que deram errado, né? Mas eu volto num ponto que o viés está no dado. Se você tem um dado histórico por exemplo, de trânsito, se você treina uma máquina assim, com maus motoristas de trânsito, a máquina vai dirigir um carro de maneira errada, porque ela foi treinada com dados enviesados, né? Sim. Então, tem vários casos de carros que se comportaram mal, porque, na verdade, seguiram o padrão de comportamento do dono do carro. Todo o tempo sendo treinado por esse comportamento, né? Então, esse viés ele já vem no histórico dos dados. Sim. Existem exemplos também que deram errado. Por exemplo, você deve se lembrar do caso famoso do Google. O Google tentou corrigir o viés inserindo um contra-viés. Então, quando você pedia, por exemplo, um CEO de empresa, sempre vinha aquele CEO branco, de olho azul e cabelo grisalho, né? Sim. Então, é um contra-viés para vir mais mulheres, para vir mais negros, outras etnias, né? E aconteceu que quando eles pediam um soldado alemão da Segunda Guerra, havia um soldado alemão japonês, porque o contra-viés tentava ampliar tentava eliminar aquele viés daquela maneira. Na época, o Google fez o seguinte, retirou do ar o sistema, até que eles resolveram e tal, se explicaram. Aí a gente tentou consertar o viés com o contra-viés. Essa história aqui é super interessante aqui. Sim. Então, esse é um desafio grande para todo mundo aqui, de como é que você resolve o viés de dados históricos, já que muitas vezes os viés já vêm no sistema. Uma maneira é você buscar entender nos dados como é que funciona isso, ou você aumentar o treinamento com mais opções de dados também. Então, tem várias maneiras de resolver isso. Eu não sou um cara exatamente técnico para explicar aqui como é feito, mas existem algumas boas práticas, sim, para resolver esse viés aqui. Legal. Falando sobre os avanços da IA generativa, eles trouxeram tecnologias bem impressionantes, né? Mas também abriram espaço para desafios bem complexos. Um dos mais preocupantes são os deepfakes, né? Que estão se tornando cada vez mais realistas e acessíveis. Recentemente, em Hong Kong, não sei se você chegou a ver esse caso, um funcionário de uma empresa foi enganado por um golpe via deepfake durante uma videoconferência onde os participantes, inclusive o suposto CFO, eram todos avatares gerados por IA. Para quem não sabe dessa história, o golpe resultou em uma transferência indevida de 25 milhões de dólares. Então, esses casos mostram como a IA generativa, quando usada de forma maliciosa, né, pode se transformar numa ameaça real à segurança financeira e à confiança nas interações digitais, né?
Como que a gente pode se proteger desse tipo de ameaça? Seja no nível individual, empresarial ou institucional. Existem estratégias ou regulamentos que já estão sendo adotados para minimizar esses riscos? Tem várias maneiras de você se proteger. Existem sistemas de inteligência artificial que pesquisam antifraude, né? Que buscam através da fraude. Você pode se proteger do deepfake da inteligência artificial usando a própria inteligência artificial. Então, você tem uma inteligência artificial que identifica se aquele texto, aquela imagem, se aquele outro é inteligência artificial, de forma que você gera um contra-viés, gera um contra-ataque. Aí é contra a IA, então. Tem uma IA contra a IA. Já existem ferramentas que você consegue te proteger disso. Interessante. Mas é muito difícil. Você está vulnerável, sim. Sim. Tem outra discussão grande que as pessoas têm sobre como isso pode impactar a nossa sociedade e como a gente pode se proteger disso, né? A melhor maneira é a seguinte, você ficar atento, porque realmente os hackers e as pessoas que aplicam golpes, eles estão sempre um passo à frente, assim, É impressionante, não? seguranças que tentam te proteger disso, né? Sim, com certeza. Mas a gente pode usar a própria inteligência artificial para nos proteger desses... Eu gostei, a batalha das IAs, né? Aí a boa contra a IA maligna ali, maliciosa, não aplicar o golpe. Muito bom. A nível de conscientização, assim, o que até para nós executivos, né? Existe algum caminho eficaz para a gente aumentar a conscientização e evitar que esse tipo de desinformação se espalhe, assim, a nível populacional? Sim, você tem que, em nível da sociedade civil, você tem que fazer uma campanha de conscientização. Você tem que fazer uma campanha de desmistificação da IA e uma campanha de conscientização das pessoas. Esse é um dos papéis que a gente assumiu aqui na associação. A gente tem respondido questionamento da imprensa, questionamento dos associados, pessoa física, que as pessoas, assim, recebem mais informação. As pessoas são mais municiadas de detalhes, de dados, de o que acontece, de casos, até para a gente desmistificar, eles perderem um pouco o medo, e outra para eles terem uma consciência de que a inteligência artificial chegou para ficar, faz parte da sua vida e você precisa, de alguma maneira, aprender a conviver com ela. Como faz isso e tal, vai de cada um, mas nós temos, eu acho que uma campanha de informação, de educação das pessoas é importante aqui. Não, com certeza. Legal. Falando sobre a LGPD, né, que foi um marco importante para a gente garantir mais transparência e segurança no uso de dados pessoais no Brasil, né? Mas com o avanço da IA, começam a surgir novas questões, obviamente, né, como algoritmos que tomam decisões automatizadas, o uso de grande volume de dados sensíveis e a dificuldade de explicar como certos sistemas funcionam. Diante desse cenário, na tua visão, a LGPD dá conta de regular o uso da IA ou a gente está caminhando para a necessidade de um novo arcabouço regulatório ali mais específico? Eu acho que a gente vai precisar de um novo arcabouço regulatório um pouco mais específico. Né? Inclusive, se você for notar, o marco regulatório já prevê a criação de uma agência nacional de IA. Prevê uma discussão sobre o uso de dados. E uma das coisas que a gente se preocupa aqui é com o direito ao treinamento de dados. Por exemplo, o marco regulatório vai se preocupar com isso. Como é que você remunera o autor do dado? Você usa aquele dado para treinamento ou não? E a gente tem essa discussão. Legal. Nós somos a favor que os dados brasileiros sejam usados no treinamento. Seja possível você treinar máquinas com dados brasileiros. Eu vou te dar um exemplo aqui que eu estive discutindo com o executivo da Microsoft esses dias. Você vai numa IA global que não é treinado em dados brasileiros e pergunta o que é o carnaval. Ele responde, olha, o carnaval é uma festa que marca o início da quaresma, é de origem católica e tal. Agora, se você vai numa IA brasileira, treinada com dados brasileiros, e pergunta o que é o carnaval, a resposta vem totalmente diferente, vem muito mais rica. Digo, olha, é uma festa, sim, mas tem o carnaval do Rio de Janeiro, tem o carnaval de Salvador, escola de samba, você tem muito mais detalhes sobre o que acontece no Brasil do que você teria se ela não fosse treinada com dados brasileiros. Então, a legislação vai sim se preocupar com essa direito ou não do treinamento de dados brasileiros e como é que se remunera os autores, principalmente envolve artistas, por exemplo, você envolve autores de livros, você envolve autores de
músicas e como é que você treina esses dados na sua máquina. Então, é uma discussão que é bem mais complexa, bem mais ampla do que somente LGPD. Não, com certeza. Já está se preocupando com isso. Sim, não, com certeza. Agora que você citou a Microsoft, falando dessas grandes empresas de tecnologia, né, como o Google, até a OpenAI, eles já estabeleceram princípios éticos para o desenvolvimento e uso da inteligência artificial, né, com diretrizes voltadas para transparência, segurança e responsabilidade. Mas ainda tem um debate importante sobre até que ponto essas iniciativas feitas pelas próprias empresas são realmente suficientes para evitar abusos e garantir o uso ético da IA em escala global. Na tua opinião, esses princípios voluntários bastam ou precisamos de um controle mais firme, como regulamentações governamentais ou organismos independentes para garantir esse equilíbrio? Eu acho que esses princípios bastam. Assim, os poucos que eu conheço das Big Techs, ou mesmo de empresas que não são grandes, né, tem empresas de médio porte que realmente Sim. geraram guias do uso de inteligência artificial interna. Eu, por exemplo, tem o caso da Bosch, você pode procurar na internet, onde eles fizeram uma IA human-centric, né, centrada no humano e tal. Eu acho que cada caso é um caso. Você tem que analisar realmente o que está sendo proposto, o que está sendo colocado. Mas eu acho que sim, eu acho que eles são super bem elaborados, assim, são super detalhados, eles têm muita assim, informação, tem muita... o guia assim, é muito completo no uso de IA interno. Então, realmente, ele é focado em fazer uma IA responsável interna para cada empresa, assim, e algumas são benchmarks, assim, no mundo inteiro, que eu recomendo vocês procurarem na internet como é que as empresas usam a inteligência artificial internamente e servir de exemplo seguindo a referência das Big Techs. Eu acho que, evidentemente, é o seguinte, não é 100%, né? É bastante suficiente, mas não é totalmente suficiente. Você ainda precisa ter você ainda precisa ter uma instrução maior a nível de sociedade. Você precisa do marco regulatório que tem aqui, um marco regulatório que seja ideal, que seja balançado, que nem estamos conversando até aqui. Mas as empresas também já saíram na frente e se preocuparam com isso de maneira assim que muitas dessas guias são éticas e responsáveis, assim, com um razoável grau de segurança também da informação dos dados que estão sendo tratados, né? Sim, não, com certeza. É um tema que definitivamente é bem delicado, né? Tem muitas camadas de complexidade quando a gente fala de regulamentação, né? Para conseguir garantir ali segurança e ética sem criar burocracias, como você também levantou, né? Que travem essa inovação. E até eu lembrei que o governo ele já começou a se mover com iniciativas como o Plano Nacional de Inteligência Artificial, que busca justamente criar um ambiente mais favorável ao desenvolvimento do setor, né? Esse tipo de política pública, você acha que é suficiente para estimular a inovação em IA no Brasil? Ou o que mais poderia ser feito na prática para garantir que a tecnologia continue avançando sem barreiras desnecessárias, né? Só que o plano brasileiro criado aqui, ele é muito bom. Ele não é suficiente, porque se você olhar do ponto de vista da indústria, você sempre precisa de mais incentivos, né? Você sempre precisa de mais... Sim. Mas vou te dar um exemplo. O Brasil criou três ferramentas, três organismos que eu acho super interessantes. Um é a EBIA, a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial. Isso já foi criada na administração anterior e ela realmente envolvia 9 eixos que cobriu assim completamente a visão estratégica do que devia ser a inteligência artificial no Brasil. A gente pode... O nosso executivo em Brasília coordenava o eixo 8, que era o uso de IA no setor público, né? Depois teve a PIBIA, o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. E esse plano brasileiro previu um orçamento de 23 bilhões de reais para ser usado a inteligência artificial. Sim. Então, é bastante dinheiro, mas se você comparar, por isso que eu digo que ele não é ideal, se você comparar com o Trump, que é 500 bilhões de dólares, você tem uma ideia da diferença. Nós estamos falando aqui de 5 bilhões de dólares, o nosso para 500. O nosso é 1% do que é o deles. Mas é um começo, e é um começo muito bom, assim, porque pelo menos você tem uma previsão de crescimento. Eu estive falando com um executivo de Brasília, ele me disse que é dinheiro novo, então esse é um dinheiro que realmente, se investido de acordo, vai trazer bastante benefício. E depois você tem a OBIA, que é o Observatório Brasileiro de Inteligência Artificial, que é o que vai garantir que aqueles indicadores que estão sendo propostos aqui no plano brasileiro de inteligência artificial estão sendo cumpridos.
através do seu observatório, você observar os dados e observar se eles estão contentos, né? Sim. Então, olha a estratégia, assim, com uma perspectiva um pouco afastada, você vê que é um plano sólido, você vê que é um plano que realmente existe alguém se preocupando em colocar essas estruturas funcionando para o bem do desenvolvimento brasileiro. Gostaria que fosse maior? Gostaria que tivesse mais detalhes, que funcionasse mais, sim. Mas, antes temos que ver o marco regulatório para depois implementar esses planos todos. Então, eu acho que eu vejo de maneira muito positiva assim, a criação dessas iniciativas. Vamos colocar legal. Assim. Interessante. Até pensando sobre a nível da inteligência artificial, que ela não está impactando somente empresas e governos, né? Ela afeta diretamente a vida das pessoas. Mas muitas vezes esse debate sobre a acaba ficando um pouco restrito a especialistas e reguladores, sem envolvimento mais amplo da população. Qual seria, na tua visão, a melhor forma de envolver a sociedade civil nesse debate? Como que a gente consegue garantir que decisões sobre o uso de IA considerem não só os interesses do mercado, mas também os direitos e preocupações da população? Eu acho que, assim, não é difícil conectar as vozes do setor, da população, do setor produtivo, dos setores da sociedade civil dentro dessa discussão. É só você ter um canal de discussão. Por exemplo, se você for na página até o ano passado, se você fosse na página do Senado, eles têm uma votação lá, dizendo você gosta, você não gosta. E existe, por exemplo, as públicas que o governo faz, que você pode enviar suas opiniões. Existem várias maneiras de você se conectar com essa discussão. Mas você tem que se manter informado. O que acontece hoje é que, como houve uma democratização muito grande do uso de inteligência artificial, e todas as pessoas conhecem algum tipo de ferramenta, as pessoas estão, de certa maneira, tranquilas com o uso de inteligência artificial no seu dia a dia. Até pouco tempo atrás ela acontecia, mas acontecia lá no algoritmo do Netflix, e você não via acontecer. Com a chegada do ChatGPT, agora você tem acesso direto a essa informação, então você consegue assim, se habituar mais com o uso de inteligência artificial. Mas você contribuir, acessar essas ferramentas, mecanismos, essas iniciativas todas que eu citei aqui, para você ter uma voz efetiva, é um passo muito grande. Eu percebo que a grande maioria da sociedade civil não está realmente preocupada em participar dessa discussão. Sim. O interesse de todas as partes, né? Outro caminho é procurar associações como nós, né? E a gente leva a sua voz. A gente tem associados que são empresas, startups, sabe? E a gente tem associados que são pessoas físicas. Então a gente leva a sua voz lá também. Sim, não, com certeza. Walter, que conversa altamente rica, assim, trouxe reflexões bem fundamentais sobre o futuro da inteligência artificial, os desafios da regulamentação e os caminhos possíveis ali para equilibrar essa inovação e responsabilidade, né? Eu tenho certeza que quem nos acompanhou hoje saiu com muitos insights valiosos. A discussão sobre regulação da IA está muito longe de um consenso, mas uma coisa é certa, a forma como a gente lida com essa tecnologia vai moldar o papel que o Brasil ocupará no cenário global nas próximas décadas, né? A gente tem um potencial enorme para sermos protagonistas, desde que a gente consiga construir ali um ecossistema que valorize a segurança e a transparência e o incentivo à inovação, como você trouxe, né? Bom, para quem quiser continuar essa conversa e se aprofundar mais sobre o tema, onde as pessoas podem te encontrar, Walter? Você pode me procurar no LinkedIn, né? Walter Wolff, lá, Walter com V, Wolff com W. De vez em quando eu publico conteúdo também sobre o que acontece no cenário brasileiro de inteligência artificial. Mas eu sugiro que você vá na página da associação. Tanto na página do LinkedIn, Associação Brasileira de Inteligência Artificial, como Abra, né? Como na nossa página no site, abra.org.br. Lá também tem um botãozinho que diz associe, você pode clicar ali com associações, os planos, aí você se conecta diretamente com essa discussão que nós tivemos aqui, essa discussão super interessante. Recomendo que você vá agora mesmo na nossa página lá e veja os conteúdos que nós estamos publicando, ou mesmo no LinkedIn. Né? Com certeza. Não, todos os sites, todas as pesquisas que o Walter citou, eu vou colocar na descrição aqui do episódio também, para que vocês fiquem cada vez mais informados sobre um tema que é altamente relevante, né?
E para quem nos ouviu até aqui, muito obrigada pela tua companhia. Se esse episódio te trouxe reflexões importantes, compartilha com a sua rede, siga Conversa de Alto Nível na sua plataforma preferida e deixa a sua avaliação. Isso nos leva a levar essa discussão para mais pessoas e a fortalecer o debate sobre o futuro da IA no Brasil, né? Nos vemos no próximo episódio. Até lá! Obrigado.